Sabe, quando a gente fala em programação, às vezes parece um bicho de sete cabeças, né? Mas no fundo, programar é basicamente ensinar uma máquina a pensar. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos quebrar essa ideia de que é algo super complexo e ver como, passo a passo, damos a um computador a capacidade de tomar decisões. Então, a grande questão que guia tudo é essa. Como é que a gente faz uma máquina que só entende 0 e 1 conseguir escolher entre um caminho A e um caminho B? Parece mágica, não parece? Mas olha, é pura lógica. E essa jornada toda não começa com um salto gigante, não. Começa com um único e pequeno passo. Uma única linha de comando que abre as portas para um universo inteiro de possibilidades. Vamos dar uma olhada? Bom, e para começar essa conversa, a gente precisa falar a mesma língua, ou melhor, a língua do computador. Vamos entender os fundamentos dessa comunicação entre gente e máquina. E aqui tem um ponto que, olha, é crucial. Muita gente pensa que programar é só sair escrevendo código, mas na verdade essa é a última parte. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o problema que quer resolver. Depois, desenha o passo a passo da solução, a lógica da coisa. Só aí é que a gente parte para a codificação. Pensa assim, uma linguagem de programação é como se fosse inglês ou japonês. É um idioma, com vocabulário, com regras próprias, tudo criado para a gente conseguir dar instruções bem claras para o computador, de um jeito que ele entenda e consiga traduzir para a língua dele, que é a linguagem binária. E tá aí o nosso primeiro oi. Com essa única linha em JavaScript, o que estamos dizendo para o navegador é basicamente: ei, mostra aí uma caixinha com a mensagem Olá Mundo. Simples, direto e ao ponto de partida de quase todo mundo que começa a programar. E essa necessidade de perfeição, ela revela uma coisa fundamental sobre os computadores. Eles não perdoam. Uma vírgula fora do lugar, um parêntese que a gente esquece de fechar e pronto, ele simplesmente não entende. Diferente de nós, ele não consegue adivinhar o que a gente queria dizer, sabe? Precisão é tudo. Ok, um programa que só fala não é lá muito inteligente. Para ele realmente começar a pensar, ele precisa lembrar das coisas. Mas como é que a gente dá uma memória para ele guardar informações e usar depois? A resposta está numa coisinha chamada variável. Olha só essa linha. Ela cria uma espécie de caixa na memória do computador. O var avisa: tô criando uma caixa. Peso é a etiqueta que a gente cola nessa caixa. E 83 é o que a gente guarda lá dentro. A partir desse momento, toda vez que a gente falar em peso, o programa já sabe que se trata do número 83. Isso aqui mostra o poder das variáveis de um jeito brilhante. Em vez de escrever os números direto na fórmula do IMC, a gente usa as nossas caixas com etiqueta, peso e altura. Isso deixa o código não só mais fácil de ler, mas também muito mais flexível. E nessas caixas, a gente pode guardar diferentes tipos de informação. Dá para guardar números, claro, como idade ou altura. Dá para guardar texto, que em programação a gente chama de string. E também dá para guardar um tipo muito especial, um valor booleano, que é basicamente verdadeiro ou falso. Só isso. Certo, comunicação e memória são a base de tudo. Mas a verdadeira inteligência do nosso programa, ela surge agora. É o momento em que ele para de só seguir ordens e começa, de fato, a tomar as próprias decisões. Pensa bem, se o código só executa uma linha depois da outra, sem desvio, ele é só uma lista de tarefas. Como é que ele pode reagir a uma idade diferente, a um peso diferente ou a uma resposta de alguém? A resposta é fazendo perguntas. Usamos esses operadores para comparar valores. O programa pergunta, por exemplo, o valor que está guardado em idade é maior que 18? E a resposta só pode ser true ou false. Ah, e um detalhe super importante. Para perguntar é igual a, usamos dois sinais de igual, dois iguais, porque um sinal de igual sozinho serve para guardar um valor numa variável. É aqui que a mágica acontece. O comando if, que significa se, cria uma bifurcação no caminho. É como uma estrada que se divide em duas. Se a resposta para nossa pergunta for true, o programa segue por um lado. Se for false, ele pode seguir por outro, que é o caminho do else, que significa senão. Olha só este exemplo prático. O programa verifica a variável idade. Se o valor for 18 ou mais, a condição é true, e aí ele executa o bloco de código que permite o acesso. Simples, né? E muito poderoso. Ok, uma pergunta sozinha já é útil. Mas a vida real? Bom, a vida real é mais complicada. E se a gente precisar checar 2, 3 coisas ao mesmo tempo para poder tomar uma decisão? Para isso, existem os operadores lógicos. O AND, que é o E,
é o mais exigente. Pensa nele como um porteiro rigoroso. Ele só libera a entrada se todas as condições forem verdadeiras. Já o OR, que é o ou, é mais tranquilo. Para ele, basta que uma das condições seja verdadeira para ele deixar passar. Vamos ver isso na prática? Nesse exemplo de um tradutor, o programa está fazendo duas perguntas ao mesmo tempo. O idioma é em inglês, ou seja, IN, e a variação é dos Estados Unidos, US. E somente se as duas respostas forem true, é que o programa vai executar a ação, que nesse caso é mostrar a saudação hi. Se uma delas for falsa, ele simplesmente pula esse bloco de código e segue em frente. Chegamos na última parte da nossa construção. Agora que o nosso código já consegue lembrar, decidir e até fazer escolhas complexas, vamos ver como deixar ele mais eficiente e organizado. E para isso, a gente vai usar repetição e blocos de código reutilizáveis. Imagina que precisa ser feita a mesma coisa 100 vezes. Ou escrever o mesmo código de novo seria uma loucura, né? A solução é automatizar isso com um loop. A estrutura while, que significa enquanto, faz exatamente isso. Executa um bloco de código várias vezes, até que uma condição específica diga pode parar. Um loop funciona num ciclo. Primeiro, ele verifica a condição. Se for true, ele executa o código. Depois, e essa parte é fundamental, ele atualiza uma variável de controle, o tal do contador. E aí, começa tudo de novo. Se a gente esquecer de atualizar esse contador, o programa fica preso para sempre num loop infinito. E por último, as funções. Pense nelas como se fossem mini-programas que podemos criar e dar um nome. Em vez de ficar repetindo o mesmo trecho de código em vários lugares, a gente empacota ele numa função e só chama pelo nome quando precisar. O próprio alert que usamos lá no comecinho é um ótimo exemplo de uma função que já vem pronta na linguagem. E com isso, temos os blocos de construção essenciais: memória, decisão e repetição. A partir daqui, as possibilidades são literalmente infinitas. A verdadeira questão agora é: que problema interessante um computador será ensinado a resolver a seguir?